E partiu Robinho. Encara a marcação, sambou pra lá, sambou pra cá, botou na frente a pênalti. Salve, salve, nação alvinegra, bom estar aqui com vocês de novo. Vamos começar o quarto episódio do nosso resenha. E hoje é um programa muito difícil de fazer. A gente recebeu há algumas horas a notícia de que o Robinho foi para o Atlético Mineiro. E por isso a gente vai focar bastante o nosso programa nisso. E vai ser um programa mais sério que o comum. Depois a gente vai passar pelas outras notícias do Santos e aí a gente volta para a característica comum dos vídeos. Isso aí. Bom, esse neguinho da canela fina que vocês podem ver na foto é o Robinho, vulgo Robson Arantes do Nascimento, antigamente. E hoje em dia está conhecido apenas como Robson de Grana. Nós não podemos negar que o Robinho foi muito importante para a história do Santos, que ele fez coisas maravilhosas. Mas o que aconteceu hoje já se desenhava faz tempo, já era algo esperado, que a gente podia saber o que ia acontecer. E agora a gente vai mostrar para vocês um resumo das passagens do Robinho pelo Santos, né, e nesse encerramento da história dele, mostrar por que essa idolatria já tinha hora para acabar. Bom, o Robinho é de São Vicente, começou lá no futsal e foi encontrado pelo seu Zito como olheiro da base do Santos. O Robinho não era ninguém, não era nada, era um garoto muito humilde e viram um talento nele. O Robinho não passou pela categoria juvenil do Santos, foi direto para o profissional, onde pelo Santos ele conseguiu o status de quase que um novo Pelé, se tornou o jogador brasileiro mais reconhecido no Brasil e chegou à seleção brasileira pelo Santos pela primeira vez, se não me engano ainda em 2002. Quando a gente chega em 2005, a primeira saída do Robinho. E o que é mais curioso nessa saída? Não foi uma saída pacífica. O Real Madrid não fez uma proposta que o Santos aceitou e o Robinho saiu. O Santos queria um determinado valor, o Real Madrid ofereceu, se eu não me engano, 30 milhões de dólares e o Robinho entrou em greve, ou seja, ele não treinava e não jogava até o Santos liberá-lo, o que já desgastou a relação dele com a torcida na época, mas foi perdoado. Ele fez alguns jogos de despedida, nos quais ele jogou muito bem. O último jogo dele contra o Paysandu foi uma grande despedida, um evento muito bonito. E foi assim que o Robinho saiu do Santos pela primeira vez. Saiu para ser camisa 10 dos Galácticos do Real Madrid. Era o principal jogador brasileiro em atividade no país. E tinha tudo para ser um craque, um dos melhores do mundo. Mas foi outro que infelizmente o dinheiro falou mais alto. E claro, um talento que podia muito bem ser melhor aproveitado. Sim, melhor aproveitado. A gente ainda está esperando ouvir uma explicação do Robinho, mas não existe uma explicação que ele possa dar que satisfaça a torcida. Em 2005, então, o Robinho foi para o Real Madrid, onde ele não conseguia ter grande espaço, porque o Real Madrid dos Galácticos, um baita ataque, Ronaldo e Raul, e o Robinho, obviamente, comia o banco. Não satisfeito, como ele tinha mais objetivos pessoais do que coletivos, ele foi seduzido pelo dinheiro dos russos do Chelsea. E claro, estava tudo certo sobre a transferência do Robinho para o Chelsea. Estava tudo certinho, o Chelsea até vendeu camisas do Robinho, o que depois deixou o pessoal do Real Madrid bem enfurecido. O Chelsea inclusive pediu desculpa depois. Mas você acha mesmo que o Robinho foi pro Chelsea? O Robinho já tinha toda a palavrada acertada com o Chelsea, quando o Manchester City ofereceu mais dinheiro, e pro Robinho essa sempre foi a prioridade, como a gente consegue ver ao longo da carreira dele. Bom, e no City, o Robinho, claro, como nos futuros clubes dele sem ser o Santos, ele comeu banco. Até parecido com o que aconteceu no Real Madrid, o Robinho começou bem, fazia belos lances de efeito, mas a torcida do Manchester City tinha uma certa bronca com ele. Ele sempre ia pro ataque, fazia suas pedaladas, suas jogadas de efeito, mas se doava muito pouco na marcação.
Passado pouco mais de 1 ou 2 anos no City, o técnico deixou o Robinho no banco e disse que não queria mais utilizá-lo. E foi aí que o Santos viu essa situação toda e pensou, por que não repatriar um ídolo? Então o Santos foi lá, pegou Abriu o Robinho, as portas, abriu os cofres. abriu as portas, abriu os cofres para o Robinho, abriu as praias para ele jogar futebol. Então agora vale ressaltar, agora depois que o Robinho saiu do Santos pela primeira vez, ele volta como um jogador reserva do Manchester City, que passava a ser ameaçado na seleção para não ir na Copa de 2010, pois apesar de ter boas atuações pela seleção, ele não vinha atuando pelo clube. Sua vaga na seleção ameaçada, não jogava mais pelo seu clube, então o Santos abriu as portas, abriu os cofres, o Robinho não fez nenhum favor, ele voltou para ganhar R$1 milhão por mês. E aí o que aconteceu vocês já sabem, foi mais uma vez o Robinho no Santos, o clube que sempre acolheu ele, a única torcida que sempre defendeu ele. Então, falando um pouco da vinda do Robinho em 2010, claro, no primeiro jogo ele já meteu aquele golaço de letra contra o São Paulo, e aí ele entrou no segundo tempo, né? Foi uma bela passagem, ele foi o principal coadjuvante daquele time, que era liderado por Neymar e Ganso. Sim. E era um líder fora de campo, né? Sim, ele fez um belo Campeonato Paulista em 2010, e aí conseguimos conquistar o Paulistão, né, em cima do Santo André. E uma excelente Copa do Brasil, sim, né, sendo o Robinho o capitão, levantando a taça. E, como sempre, ao longo da sua carreira, fazendo juras de amor ao Santos e alegando que jamais jogaria em outro clube no Brasil, o que nós acreditávamos até hoje, porém não deveríamos. E então, em 2010, o Robinho sai do Santos pela segunda vez, dessa vez sem grandes alardes, pois já era previsto isso em contrato, né? Era um contrato apenas de 6 meses, e o Robinho sai do Santos como atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil e titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Bom, e a passagem do Robinho pelo Milan foi bem parecida com as passagens dele pelo City e pelo Real Madrid, porque no primeiro ano ele jogou bem, foi um dos artilheiros, um dos principais artilheiros do Milan, só que no ano seguinte ele não conseguiu firmar o seu futebol, não conseguiu se firmar no Milan, e ele acabou sendo escalado como suplente, né? Acabou indo para o banco de reservas, e aí foi uma situação que ele não aceitou. Ele já tinha sido cortado da seleção brasileira. E ele estava desesperado para voltar para a seleção. O Robinho tinha um salário muito caro para o Milan, não jogava, não era aproveitado, não era mais um jogador de seleção brasileira. A torcida pegava no pé. Tanto que o presidente do Milan rompeu o contrato do Robinho 6 meses antes do término, para que ele pudesse voltar para o Brasil. Então, mais uma vez, por amor e R$700 mil por mês, Robinho volta ao Santos em 2014. Em 2014 também foi muito parecida com a vinda dele para o Santos em 2010. Ele já chegou jogando muito, fazendo muitos gols, ele chegou no Campeonato Brasileiro. Chegou na estreia, já deu um rolinho no Ralf. Sim, e ele rendeu muito bem. Claro, a torcida acolheu muito bem ele. E ainda era um ídolo indiscutível do Santos. Sim, ele não tinha esse vínculo aí rompido por ele mesmo. Então a torcida ainda acolheu ele bastante. E o Santos, né, em 2014, com o Robinho, além de ele ter jogado muito no Brasileirão, o Santos foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro, em um jogo... Uma grande atuação do Robinho, do Gabigol, até o Caju foi bem nesse jogo. O Rildo. Mas infelizmente a gente tinha Bruno Vini na zaga e acabamos deixando a vaga escapar. E em 2015 faturamos o Paulistão com o Robinho como um dos nossos comandantes. Um dos líderes da equipe. Sim, deitou no Paulista, jogou muito. Foi uma peça importantíssima, era importantíssimo para o elenco ter ele. Ele dava muitos conselhos, né, para esses jogadores mais jovens. O Santos é o time da juventude. O time dos meninos, né? Era a mescla ideal, atacantes jovens e atacantes experientes como o Pastor e o Robinho. E foi assim que acabou a história do Robinho pelo Santos. Quando chegamos à metade desse ano, o Robinho tinha salários atrasados para receber do Santos, tinha seu contrato já finalizado, então ele poderia assinar com qualquer clube. Porém, ao invés de um momento difícil da história do Santos, difícil financeiramente, ao invés de o Robinho abaixar seu salário, né, a gente já cansou de contar a história de que o Pelé jogou de graça no Santos, Juninho Pernambucano voltou pro Vasco ganhando um salário mínimo, Tevez, após a final da Champions, voltou pro Boca, mas a gente já cansou de falar isso. O Robinho aceitou um salário dos chineses de $1 milhão mensais. Na época o dólar variava entre R$3,5 e R$4, então um grande acordo financeiramente, e que nós que ainda tínhamos um pingo de esperança nele,
achávamos que seria uma última etapa da consolidação financeira para o Robinho e que depois ele poderia jogar no Santos por um baixo salário. Sim, na hora de ele provar o amor pelo clube que ele tanto falou, ele acabou deixando o Santos na mão para jogar num mercado muito abaixo. E assim que acabou a história do Robinho no Santos, né, encerrou esse ciclo de trilhões e trilhões de reais, com essa notícia aqui de que a gente até esperava que podia ser um tweet daquele do Anelka, do Galo. Sim, essa era a esperança quando saiu a notícia. Mas o tweet real é esse mesmo, ele já assinou com o Atlético por 2 anos. Vai ser patrocinado pela Dryworld. Poderia também ser patrocinado e ter uma linha própria de materiais confeccionados pelo Santos. Mas cada um escolhe o que quer. E agora, em nome a gente queria deixar a nossa opinião como como torcedores do Santos, como pessoas que amam o Santos acima de tudo. E a gente queria dizer que nada vai apagar o que o Robinho já fez pelo Santos. O Robinho é um grande jogador da nossa história. Infelizmente ele não chegou no patamar histórico do Santos que a gente esperava. E a única coisa que a gente gostaria de dizer, tanto para o Robinho quanto para jogadores mais jovens que têm o Robinho como exemplo, é que você não pode jurar amor a uma camisa e depois trocá-la por outra sem uma boa explicação. Inclusive, na hora de dar entrevista também, o Robinho ele deu aquela desculpinha dele, né, quando ele saiu do Santos em 2015, deu aquela desculpinha de que não foi possível a renovação do contrato, não chegamos a um termo em comum. E, bom, essa desculpinha aí a gente já conhece bastante. O Robinho faz uma pedida, o Santos acata a pedida, o Santos vai atrás, oferece R$600 mil e agora ele está assinando com o Atlético para ganhar R$800 mil. Bom, e alguns números do Robinho pelo Santos, na primeira passagem dele entre 2002 e 2005, ele fez 177 partidas, marcando 82 gols. Na primeira volta dele, em 2010, ele fez 22 partidas, marcando 11 gols. E na última passagem dele pelo Santos, entre 2014 e 2015, ele jogou 41 partidas, marcando 17 gols. E um total de gols dele pelo Santos na história, 110 gols. O Robinho, que sempre foi um atacante de ponta, mas pelo Santos tinha uma média de gols muito boa, que sempre ficava próximo de meio gol por jogo, o que é uma média muito alta para um jogador que não é centroavante. Então, para encerrar, a gente gostaria de agradecer ao Robinho por tudo que ele fez pelo Santos. Gostaria de que ele soubesse o quanto toda a torcida do Santos ficou desapontada com ele, quanto a gente não esperava isso dele. Quando o assunto é dinheiro, qualquer coisa pode se esperar. E eu queria aqui, né, publicamente, pedir ao Robson de Souza dinheiro, né? Bom, me dá um dinheiro emprestado aí, né, pra eu comprar uma capinha nova, porque essa daqui, ó, já era. E hoje em dia a reação da torcida do Santos é muito diferente com a presença do Robinho. Eu, por exemplo, se há um ano atrás visse o Robinho pediria um autógrafo, se eu encontro ele hoje eu escondo meu relógio, escondo minha carteira, porque tudo que esse cara pensa é dinheiro. A escola de samba Acadêmicos da Grande Rio é uma atitude fantástica, né? Uma atitude muito gratificante, né, pela história que o Santos tem. Eu diria que todos nós ficamos muito honrados em ter um carro alegórico representando o nosso time na Sapucaí. Com certeza, passando um pouco aí uma mistura da cultura aí do Santos, do DNA ofensivo, do Pelé, com o samba, né? Que também está bem no nosso DNA. O samba faz parte do DNA. Sim, a nossa alegria, a nossa ginga, a nossa ousadia. Vocês devem estar achando, quem foi o cara mais louco desse carnaval? Deu PT, deu carrinho de cabeça. Será que foi o Paulinho? Não foi o Paulinho. Será que foi o Domingos? Não. Será que foi o Fábio Costa, que passou o carnaval preso? Não, foi professor. Professor Dorival Júnior. Dorival, loucão. E os jogadores que participaram do desfile foram o Alisson, o Gabigol, o Longini, o Vitor Bueno e o Lucas Crispim. E a gente queria, né, agradecer e parabenizar bastante a Acadêmicos da Grande Rio pelo desfile, pela bela homenagem que eles fizeram. Desfile maravilhoso, tudo muito bonito, todo mundo muito alegre. E principalmente o Dorival. Sim. E realmente Santos e Carnaval tem tudo a ver, uma coisa completa a outra. E agora uma notícia espetacular para a torcida do Santos, uma notícia que faz qualquer santista delirar de alegria, mas
Mas meus pêsames para a torcida do Betis. E pro Betis, né? Um clube tradicional espanhol. Clube que já teve craques como o Ricardo Oliveira e hoje tem um caneludo como o Leandro Damião. O que aconteceu com esse contrato do Leandro Damião? O Santos e os representantes do Damião entraram em um acordo cujo salário do Damião foi provisoriamente rompido agora por 18 meses, né, 1 ano e meio. E durante esses 18 meses o Damião está livre para assinar com qualquer outro clube, porém se ele for vendido, 90% do dinheiro vem para o Santos. Passados esses 18 meses, o contrato do Leandro Damião volta à ativa pelo Santos e ele volta a ter contrato com o Peixe. E o curioso disso tudo é que ele assinou todos os contratos com o Betis com a canela. Os dirigentes do Betis tentaram explicar para ele que era com a mão que assinava, mas ele teve alguns ataques epiléticos, né? Foi força do hábito, muita canelada. Ele tentou depois assinar de bicicleta, mas deu errado para variar um pouco. E a gente tem imagens exclusivas da reação da torcida do Betis com a contratação do Leandro Damião, quando eles ficaram sabendo, né? A gente pode ver aqui uma grande tristeza, frustração dos torcedores, que acabaram vendo alguns vídeos aí que a gente postou, mostrando o que é realmente o Leandro Damião. Essa é a reação dos... Tá, o jogador tem que ser profissional, mesmo se ele não gosta de algum jogador, ele tem que respeitar, é um companheiro de equipe, mas os jogadores do Betis não esconderam a reação deles com a chegada do novo reforço, entre aspas, entre muitas aspas, do Real Betis. Já é um jogador, entre aspas, né? E a gente vai encerrar aí o Resenha Depressiva 4 de hoje, com alguns lances diferentes do Robinho. Mostrando lado do Robinho que a gente vai ver cada vez mais agora. Sim, o lado que merece ser mostrado. Valeu, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Себя вела оборона каталонцев. И посмотри, Бускетс смотрит кино. Не обращает внимания на подкравшуюся сюда Робиньо.